Existem algumas diferenças fundamentais entre o capitalista esperto e o reacionário ingênuo. Mesmo partindo de um ponto de vista de uma crítica de esquerda, é um equívoco colocar esses dois personagens no mesmo patamar. Eu vou explicar. Uma das melhores formas de compreender o raciocínio do capitalista esperto é entrar em uma boa livraria. Nas grandes livrarias, mesmo nessas de shopping, a gente encontra de tudo. Tem lá autoajuda, tem ficção de primeira qualidade e best-sellers duvidosos, biografias de artistas, livros de culinária, um monte de literatura infantil, livros para desenhar para adultos. Tem livros para empreendedor, para dona de casa, para adolescente, para gótico. Tem livros para ajudar a organizar as finanças. Tem o Manifesto Comunista e outras obras de Marx em edição de bolso. Tem livros de padres, de espíritas. Tem astrólogos. Tem livros de ateus, livros de políticos. Ou seja, o capitalista esperto não desperdiça o seu tempo com preconceitos. Ele tem produtos para todos os nichos de mercado. E ele não se sente ameaçado, ele vê a diversidade de interesses como uma oportunidade de negócio. E não importa se o consumidor é hipster, vegano, branco, negro, asiático, de esquerda, de direita, rebelde, conservador, iconoclasta, anarquista, o capitalista esperto tem um produto para o seu nicho e ganha dinheiro com você. E é particularmente perspicaz o modo como capitalistas espertos aprenderam a ganhar dinheiro até mesmo com aqueles que contestam ou que imaginam contestar o sistema capitalista. E a maneira de se fazer isso é relativamente simples. O capitalista esperto se apropria de um símbolo de contestação, retira os elementos potencialmente perigosos de rebeldia e devolve o símbolo adocicado, inofensivo, pronto para o consumo. Então, é assim que o movimento hippie, por exemplo, que contestava o sistema, se torna um hippie chique, vendendo batas, incensos, coisinhas para casa. E assim também que o movimento punk, que tinha aquele espírito anarquista, vira um punk de boutique, com vários produtos para as pessoas comprarem e se sentirem punks. Já viu o tanto de criança que usa a camisa dos Ramones sem ter a mínima ideia do espírito de rebeldia juvenil do punk rock? É isso que faz com que Che Guevara, por exemplo, se torne, acima de tudo, uma estampa bacana de camiseta. Ou seja, o capitalista esperto não quer atribuir um sentido pejorativo ao símbolo e fazer com que as pessoas tenham aversão a ele. Isso prejudica os negócios. Eles não querem que as pessoas rejeitem os símbolos. O que ele quer é pasteurizar o símbolo, tirar as impurezas e devolver uma imagem fácil, asséptica, digerível, que dê ao consumidor a sensação de rebeldia, de forma que esse consumidor se sinta satisfeito e não precise sair por aí ameaçando o capitalismo de verdade ou tentando criar um mundo melhor para todos. Então, feita essa introdução, vamos às diferenças. O capitalista esperto não tem preconceitos e muito menos medo do conhecimento. Ele lê autores marxistas para compreender a estrutura da sociedade e se apropria das reflexões econômicas, filosóficas e historiográficas do marxismo, até para transitar com mais desenvoltura pelas próprias contradições do capitalismo. Ele aprende com os críticos. Na verdade, ele estimula a crítica, porque isso faz com que ele enxergue coisas que os bajuladores não mostram. E ele não se melindra com críticas, ele aprende com elas. Já o reacionário ingênuo, ele tem medo, ódio daqueles que imagina serem os seus inimigos. Ele é ignorante, literalmente, porque ignora as coisas. Ele não lê, não conhece, mas tem uma opinião formada principalmente sobre aquilo que ele não entende. E ele é desses que diz assim: eu não entendo por que você pensa isso, e acha que o problema é com o outro. Ele demoniza conhecimentos. Como ele não é capaz de fazer uma crítica, até porque ele não lê coisas mais complexas, ele terceiriza a sua opinião, ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V em algum formador de opinião igualmente reacionário e simplesmente repete aquelas ideias como se fossem suas,
E o formador de opinião, na verdade, às vezes ele é um capitalista esperto. Ele só descobriu um nicho de mercado e sabe que um título sensacionalista que anuncia um texto cheio de preconceito vai atrair muitos cliques de reacionários ingênuos e vai ser lucrativo. Mas voltando aqui, o reacionário ingênuo é um consumidor e repetidor dessas opiniões circulares, autoconfirmatórias, e em vez de aprender ou mesmo criticar, ele prefere simplesmente xingar o conhecimento que não coincide com as crenças que ele reproduz. Então ele não suporta a crítica, ele não consegue elaborar a sua própria crítica. Por isso ele prefere xingar o que não entende. É uma mentalidade bem de criança fazendo birra mesmo. Já o capitalista esperto devora conhecimentos. Ele faz análises baseadas em informações, muitas delas privilegiadas. Ele é estudioso, faz pesquisas, realiza sínteses, e mesmo quando toma decisões que às vezes não são as mais acertadas, ele está sempre muito bem fundamentado. E ele não se incomoda quando erra. Errar faz parte. Mas se há tantos erros novos pela frente, por que errar os mesmos erros sempre? Já o reacionário ingênuo é paranoico, ele tem medo, é cheio de teorias da conspiração, e ele ignora os dados literalmente. Ele não estuda, não faz síntese, não compara, e vai fabulando indícios, usando o senso comum a partir do que acha que são pistas fragmentadas de uma frase que lê ali no Facebook. Ele confunde informação com opinião, não sabe interpretar uma notícia de jornal de acordo com a credibilidade do veículo, do posicionamento editorial. Em geral, ele tem um guru que pensa por ele. Aí ele reproduz ipsis literis a fala do guru, imaginando que está argumentando e imaginando também que a gente não percebe que ele está só repetindo aquele mesmo preconceito que todos os reacionários ingênuos repetem. Ele acredita em qualquer coisa que qualquer um diz e que confirme o que ele já imagina que é certo. Ele não consegue distinguir entre um professor e um charlatão. E, em geral, ele não gosta de universidade, de pesquisadores, de cientistas, porque, em geral, esses cientistas problematizam as convicções fáceis. Então ele xinga a universidade, xinga os intelectuais, e a opinião de um meme ou de um humorista vale mais para provar uma verdade histórica do que a de um historiador acadêmico, desde que confirme o que ele já sabe. Então ele vai reproduzindo preconceitos daqueles que pensam parecido, vai fechando a sua cabeça naquele mundo imaginário, e todos os críticos começam a ser vistos como uma ameaça. Na verdade, medo e raiva são as duas emoções que se alternam na cabeça do reacionário ingênuo. O capitalista esperto só entra em um debate em que ele vai aprender. Ele não desperdiça tempo com bate-boca para provar o que quer que seja, ou com reuniões inúteis, cheias de conversinha que não leva a nada. Por isso, ele prefere participar de congressos, seminários, mesas redondas e eventos com pessoas que discutem inovação, analisam perspectivas e expõem as contradições. Eles encaram as críticas com naturalidade e procuram traçar panoramas para que possam atuar melhor e ganhar mais dinheiro. Já o reacionário ingênuo desperdiça sua vida entrando em bate-boca para xingar o outro, imaginando que com um xingamento indignado é possível provar que o outro está errado e que aquelas ideias que nem são dele estão certas. Ele desperdiça muito, mas muito tempo e energia da sua vida xingando em rede social, brigando com os outros em posts, reclamando, compartilhando memes, xingando a mesma coisa várias e várias vezes. Ele não está interessado em aprender, em saber mais, mas só em reafirmar aquilo que já está solidificado em sua imaginação e xingar o que não entende ou que não concorda. Mas ele não é produtivo, ele se repete muito. O vocabulário, as falas, as frases, é tudo muito parecido. Por curiosidade, dê um pulinho no perfil de algum conhecido reacionário ingênuo e veja como ele se repete. O capitalista esperto é cínico. Ele não tem medo nem raiva, às vezes encena, mas quando ele erra, ele aprende. Ele não perde tempo com abstrações como moral e ética. Se está ganhando, está ótimo. Se está perdendo, ele muda para ganhar. Ele faz alianças com qualquer um que garanta lucros. Ele se aproxima do poder e desfaz alianças com muita rapidez, quando sente que pode ser prejudicado.
Mais ou menos assim, né? Se o poder está em alta, ele faz aliança. Se o poder está em baixa, ele começa a se aliar com aqueles que podem conquistar o poder. Ele não se agarra a valores, ele tem raciocínio. Já o reacionário ingênuo, ele é moralista. Ele se agarra em uma determinada moral construída historicamente, imagina que a sua moral é universal, às vezes divina, e briga por ela mesmo quando é prejudicado por isso. Ele sofre, mas ele insiste, porque na sua fabulação ele imagina que o sacrifício em nome do que a sua imaginação acredita que é a verdade é uma virtude que vai garantir alguma recompensa mística. Então ele não tem raciocínio, ele tem crenças. E como ele tem a convicção cega e inabalável de que as suas crenças ou seus valores são certos e por isso deveriam ser universais, ele acha que todos os outros são maus, perversos, assim em bloco. Ele justifica as próprias perversidades dizendo que faz isso em nome do bem e só enxerga as perversidades no outro. O capitalista esperto domina pela ilusão. As pessoas querem ser felizes e realizadas. Então o capitalista esperto associa a felicidade e a realização ao consumo de produtos. Isso é feito a partir de produção de símbolos na publicidade, e as pessoas compram imaginando que assim serão felizes. Mas a própria lógica da publicidade precisa fazer com que as pessoas se sintam permanentemente insatisfeitas, senão não vão comprar mais. E aí gera todo um conjunto de ansiedades, inseguranças e infelicidades ligadas ao consumismo que conhecemos muito bem. Já o reacionário ingênuo, pela própria incapacidade intelectual, tende a querer dominar pela violência, pela censura. Como ele não suporta a diversidade de ideias, ele quer estigmatizar, criminalizar e prender todos aqueles que trazem complexidade ao seu mundo simples, que para ele deve ser fechado, restrito e protegido. Ele quer impedir a reflexão crítica nas escolas, ele abomina a diversidade, ele quer proibir livros, filmes, e ao fabular nas suas teorias da conspiração a suspeita de que os outros são uma ameaça, ele mesmo se torna a verdadeira ameaça, imaginando que está reagindo contra o ataque iminente do inimigo. Por isso ele tende a ser violento, ele tende a usar ou apoiar o uso de violência para impor a sua visão de mundo. Para o capitalista esperto, é muito importante que as ideias circulem, que os antagonismos apareçam, porque, sobretudo no liberalismo, está claro que é na circulação livre de ideias, incluindo necessariamente as críticas mais radicais ao próprio sistema, que é possível fazer com que o capitalismo se autocorrija. A livre circulação de ideias é uma das condições do capitalismo liberal e democrático. O Manuel Castells argumenta que uma das causas da queda da União Soviética e do fim do comunismo no século passado foi justamente essa tendência totalitária de querer segurar e centralizar as informações, o que impediu a flexibilidade necessária para uma sociedade dinâmica e capaz de se autocorrigir. Já o reacionário ingênuo, ironicamente, copia o que houve de pior nos regimes comunistas, que ele mesmo imagina que tem horror, que é a tentativa de impedir a circulação de ideias e tentar controlar as informações para que as pessoas tenham acesso somente àquele mundinho restrito e autorizado autoconfirmatório. E por tudo isso é difícil concluir qual desses dois personagens é o mais perigoso, porque um domina pela sedução e o outro pela violência.